Bom dia a todos, colegas vereadores, colaboradores dessa casa, público aqui presente, quem nos acompanha pela rádio, pelo Facebook. Gratidão a Deus por esse dia, por essa semana, que Deus nos dê sabedoria e discernimento para conduzir os trabalhos nessa casa de leis. Passo a palavra ao vereador Toninho para que faça a leitura da Bíblia. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, companheiros vereadores, funcionários dessa casa, pessoas que estão transmitindo a sessão. O Vitor Antônio, lá, Tonho Pintor, obrigado pela presença, Tonho. A esposa do vereador Polaco e o filho dele, obrigado pela presença também. O doutor Basílio, também obrigado pela presença. Provérbios 3:4. Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções, não se apertem elas de diante dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração. Obrigada, vereador. Justificando a ausência da vereadora Mara Meldes, que ainda se encontra de atestado, com a presença de 8 vereadores, eu declaro aberta essa sessão. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Passa a palavra ao primeiro secretário, o vereador Devanir, para que faça a leitura do pequeno expediente. Bom dia, senhora presidente. Bom dia aos colegas vereadores, aos funcionários da casa, as pessoas que presencialmente aqui nos acompanham, também aquelas que virtualmente, através das redes sociais, da rádio, acompanham os nossos trabalhos. Ofício número 356 do Gabinete 2025, Eldorado, 24 de setembro de 2025. A excelentíssima senhora Daiane Gomes Lacerda, presidente da Câmara de Vereadores de Eldorado. Senhora presidente, saudando-a cordialmente, venho por meio deste encaminhar para a leitura e aprovação dos membros dessa Egrégia Casa de Leis o projeto de lei municipal 030/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar lotes de terreno de sua propriedade aos beneficiários de programas de interesse social, denominado Projeto Lote Urbanizado. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiana Maria Lourenço, Prefeita Municipal. Projeto de Lei Municipal 030, de 24 de setembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a doar lotes de terrenos de sua propriedade aos beneficiários de programas de interesse social, denominado Projeto Lote Urbanizado. A Prefeitura Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, Fabiana Maria Lourenço, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, assim como pela Constituição Federal, artigo 76, parágrafo 6º da Lei Federal número 14.133/2021, faz saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a doar às famílias beneficiárias selecionadas no âmbito do projeto Lote Urbanizado, instituído pela Lei Estadual número 4888/2016, os imóveis assim identificados. Quadra 11, lote 1. Aqui, me permite os colegas, tem a leitura das quadras, tem a quadra 11, 12, 13, 11, 12 e 13, né? E cada quadra tem um lote de 1 a 10, e aí cada lote tem um número de matrícula. Dispensa essa leitura, pode ser? Eu dou continuidade na leitura do projeto aqui só. Aí, identificando os lotes, né? Das quadras 11, 12 e 13, seguindo o artigo 2º. Os referidos lotes serão doados às famílias selecionadas em programas de habitação de interesse social, instituído pelo município, Estado ou União, com a finalidade exclusiva de construção de moradias, em conformidade com as normas estabelecidas nos referidos programas. Artigo 3º. A pessoa beneficiária terá o encargo de utilizar o imóvel doado nos termos dessa lei, exclusivamente para moradia após a construção de unidades habitacionais, conforme regras do programa e parceria firmada pelo município. Parágrafo único. O beneficiário da doação não poderá vender, alugar, ceder ou abandonar a unidade habitacional pelo prazo de 5 anos, a contar do recebimento da unidade habitacional, sob pena de reversão da doação ao município e reembolso dos recursos públicos investidos. Artigo 4º. A construção das unidades habitacionais nos imóveis a serem doados nos termos dessa lei ficará dispensado de pagamento dos seguintes tributos e taxas municipais:
1. IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, no período compreendido da construção até a expedição do habite-se. 2. ISSQN, isenção de imposto sobre serviço de qualquer natureza, incidente sobre as operações relativas à construção de unidades habitacionais e obras de infraestrutura necessária à viabilização do empreendimento. 3. Taxas referentes à expedição de alvará de construção e habite-se. 4. ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, quando da transferência da propriedade do imóvel do município para a pessoa beneficiada na efetivação à doação. Artigo 5º. As localizações dos lotes a serem doados não serão de escolha do beneficiário e serão definidas pelo Departamento de Habitação, sendo autorizado ao Poder Executivo estabelecer outros critérios, desde que impessoais e objetivos e não sejam ofensivos à moralidade e aos demais princípios regentes da administração pública. Artigo 6º. O município, às suas expensas, deverá escriturar o terreno em nome do beneficiário até a conclusão das obras da unidade habitacional, fazendo constar na matrícula cláusula reversiva para o caso de não cumprimento das obrigações e encargos previstos no artigo 3º dessa lei. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de parceria com as demais instituições públicas ou privadas para a concretização de programa habitacional de interesse social. Artigo 8º. Só poderão ser beneficiadas pelo programa de interesse social as famílias que atendam ao estabelecido na respectiva legislação do programa instituído. Artigo 9º. As despesas deverão ser desenvolvidas dentro da previsão do PPA, LDO e LOA e dos planos anuais estabelecidos pela administração municipal. Artigo 10. A doação de que trata essa lei dar-se-á em estrita observância à legislação pertinente, sendo dispensada a licitação, nos termos do parágrafo 6º do artigo 76 da Lei Federal 14.133/2021, devendo ser formalizada mediante escritura pública. Artigo 11. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal José Antônio Joaquim Caseiro, Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 24 dias do mês de setembro do ano de 2025. Fabiana Maria Lourenço, Prefeita Municipal. Mensagem justificativa ao projeto de lei municipal 030 de 24 de setembro de 2025. Eldorado, 24 de setembro de 2025. Excelentíssima senhora vereadora Daiane Gomes Lacerda, presidente da Câmara Municipal de Eldorado. No ensejo de estimas e cordiais cumprimentos, sirvo-me do expediente para encaminhar a vossas excelências o projeto de lei abaixo entalhado para análise e posterior aprovação pelos nobres vereadores que compõem essa Casa de Leis, que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo Municipal para doar lotes de terreno de sua propriedade aos beneficiários de programas de interesse social, no âmbito do projeto Lote Urbanizado. A iniciativa tem como base o princípio constitucional da função social, da propriedade e o dever do Estado em promover políticas públicas de habitação, conforme previsto no artigo 6º da Constituição Federal, que elenca a moradia como um direito social fundamental. O projeto Lote Urbanizado é uma parceria entre a AGEAB, Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul, e Cidadão, e funciona da seguinte forma: a base que será executada pela autarquia é de uma residência de 42,56 metros quadrados de área construída, constituída da fundação, instalações hidráulicas e sanitárias enterradas, contrapiso e a primeira fiada em alvenaria. As bases vão comportar uma residência de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Dessa forma, tal projeto dará condições aos cidadãos contemplados para que possam construir sua moradia de forma segura, progressiva e digna. Trata-se de uma medida eficaz para reduzir o déficit habitacional e combater a ocupação irregular e desordenada do solo urbano. Além disso, ao estruturar a doação de lotes dentro de um programa social e regulamentado, o município fortalece o controle urbanístico e a regularização fundiária, promovendo o desenvolvimento ordenado e sustentável do território municipal. A doação dos lotes será feita obedecendo os critérios estabelecidos pelos programas sociais existentes, assegurando a transparência, equidade e legalidade no processo de seleção dos beneficiários. Dessa forma, o projeto ora apresentado tem relevância social incontestável e está em consonância com os objetivos estratégicos da Política Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano,
de modo que o município possa avançar em sua missão de garantir moradia digna às famílias. Certo de contar com a costumeira atenção, conto com a aprovação da matéria pelos nobres vereadores. Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal. Vamos estar encaminhando esse projeto de lei 030 de 2025 para as comissões, depois de estudado e analisado, retornará ao plenário para a votação. Ofício número 365 do Gabinete 2025, Eldorado, 25 de setembro de 2025. A excelentíssima senhora Daiane Gomes Lacerda, presidente da Câmara de Vereadores de Eldorado. Senhora presidente, cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste convidar Vossa Excelência e os demais vereadores dessa Casa de Leis para a inauguração da farmácia municipal, a realizar-se no dia 29 de setembro de 2025, às 9h30, na Avenida Brasil, número 1106, no centro. A entrega dessa unidade representa um marco significativo para o fortalecimento da saúde em nosso município, ampliando o acesso da população a serviços e medicamentos essenciais. Trata-se de uma conquista coletiva que reforça o compromisso com o bem-estar da comunidade eldoradense. Na certeza de contarmos com a presença de Vossa Excelência e dos demais parlamentares, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal. Convite. Prezados senhores, a Secretaria Municipal de Saúde tem a honra de convidá-los para participar da audiência pública referente à apresentação do relatório detalhado para a prestação de contas segundo quadrimestre do ano 2025. A audiência será realizada no dia 30 de setembro de 2025, no local Câmara Municipal de Vereadores de Eldorado, horário às 8h30. 8 horas. Lidiane Priori, Secretaria Municipal de Saúde, Decreto 002/2025. Senhora Presidente, era só o que tínhamos para um pequeno expediente. Obrigada, vereador. Passamos agora para o uso da tribuna. Por ordem de sorteio, vereador Polaco. O senhor tem até 10 minutos. Senhora Presidente, demais vereadores, meu bom dia ao público presente, todos que nos acompanham pela rádio, pelo Facebook, um bom dia, Deus abençoe a semana de vocês. Visto que semana passada nós tivemos aqui a presença do nosso secretário de Educação e não tivemos o uso da palavra, hoje eu quero falar um pouco a respeito de um evento que teve no dia 20 de setembro, há 2 sábados atrás, sobre o segundo Festival de Artes Marciais. Porém, esse evento não se limita somente a esta data. Nós temos aqui já há mais de 10 anos uma equipe de Muay Thai que vem fazendo um excelente trabalho, atendendo crianças, inclusive com projetos sociais. E só nesse ano de 2025, no mês de fevereiro, eles tiveram em Assis Chateaubriand, trazendo 3 ouros. No mês de junho, tiveram com 2 atletas e os 2 foram campeões, trazendo mais 2 medalhas de ouro para o município de Eldorado. Em julho, receberam aqui na cidade de Eldorado atletas do estado de São Paulo, do Paraná, Mato Grosso do Sul e Paraguai para um evento que já é considerado um dos maiores eventos do estado. No dia 20, que se passou agora do mês de setembro, foi feito ali o segundo Festival de Artes Marciais, tendo acontecido mais de 30 lutas entre crianças, jovens e adolescentes e adultos. Porém, esse trabalho ele tem sido pouco divulgado e muitas vezes nem a própria população de Eldorado sabe que há mais de 10 anos tem acontecido esse projeto na cidade de Eldorado. E por que eu vejo a importância de estarmos citando esse trabalho? Porque às vezes falta um pouco, não só da nossa parte, como pais, como jovens, do incentivo, mas também de nós, do município, estar contribuindo para o crescimento dessa modalidade em Eldorado. Dentro desse projeto, já saiu ali campeões brasileiros. Inclusive, um dos atletas representou a sua família, representou o seu professor, representou esta ação social e representou o município de Eldorado na Tailândia. Só que muita gente não sabe de tudo isso. Por isso, hoje eu quero fazer questão de estar citando tudo isso que já tem acontecido e ainda há projetos para acontecerem. Parabenizar o professor Alemar, parabenizar a cada pai, a cada mãe que tem incentivado ao seu filho a participar do esporte.
Esse é o caminho da construção de uma nova sociedade. É jovens fora das telas, é jovens compromissados com o esporte, é jovens longe das drogas, para que no futuro nós possamos ter uma sociedade que não se corrompe, uma sociedade que não se dobra para o sistema, uma sociedade que não se vende. Jovens que amanhã serão futuros parlamentares, jovens que amanhã serão futuros empresários da cidade. Por isso eu deixo aqui os meus parabéns ao professor Alemar. Continuando, quero, nesta manhã, também mandar um bom dia para o pessoal lá do Distrito Porto Morumbi. Como eu tenho toda semana acompanhado, ido lá, andado nas ruas, falado com pessoas, visitado departamentos do município, e uma das questões que eu tenho observado lá é em relação à limpeza de ruas. Nós temos hoje uma empresa na cidade de Eldorado com um contrato para essas limpezas de ruas de R$ 1.931.000. Nós temos um segundo contrato com essa mesma empresa com um valor de mais de R$ 2 milhões. Isso equivale a R$ 4.786.000 por ano para uma empresa que é paga para cuidar do patrimônio público, fazer limpeza das ruas, fazer limpeza de escolas, que inclusive o Distrito Morumbi, nós podemos dizer que ela é uma extensão da nossa casa, porque o Distrito Morumbi também faz parte da cidade de Eldorado. Aquele povo que está lá no Distrito Morumbi também é de nossa responsabilidade como vereadores e como gestores. Porém, o que eu vejo todas as vezes que eu vou naquela cidade, ou melhor, naquele distrito? Falta um pouco de limpeza naquele local. Estive lá semana passada, como eu já mencionei, e para que os senhores entendam do que eu estou dizendo, até um sofá velho tinha jogado lá no Parque das Crianças. A culpa é do executivo? De modo algum. Por quê? Porque ele está fazendo a parte dele, que é pagar em dia. São mais de R$ 390.000 por mês que está sendo pago para essa empresa. A culpa é do rapaz que trabalha lá? Não, não é. Porque se nós olharmos a dimensão que é o Morumbi, para uma única pessoa limpar ruas, limpar calçada, limpar prédios do município, como que uma única pessoa se dará conta de todo esse serviço? Nós temos o nosso ginásio de esporte. Estive lá semana passada. Bati um papo lá com a senhora que trabalha lá, uma senhora muito simpática, educada. Aí eu pergunto aos senhores, como que uma única pessoa dará conta de fazer limpeza de um ginásio de esporte daquele tamanho? E nós não estamos falando apenas de um banheiro. Quando nós falamos da limpeza de um ginásio, nós estamos falando da quadra onde se pratica os esportes. Nós estamos falando da arquibancada, nós estamos falando do vestiário, nós estamos falando do banheiro, nós estamos falando da cozinha. Só que quando é preciso fazer aquela limpeza mais grossa, se me permite dizer essa palavra, os funcionários do município estão fazendo o trabalho. Mas aí eu pergunto aos senhores, se o trabalho está sendo executado parcialmente pelos funcionários do município, por que é que nós pagamos essa empresa? Qual o propósito de gastarmos, ou investirmos, ou aplicarmos mais de 4 milhões em uma empresa que tem deixado a desejar no seu trabalho? A culpa é do representante da empresa que está em Eldorado? Não, de modo algum. Porque esta pessoa que representa esta empresa, ele também cumpre ordens. Ele também presta contas a alguém. E até quando nós veremos o Distrito Porto Morumbi ser tratado como uma troca de moeda? Vou lá quando posso, faço quando quero e do jeito que eu quero. Porque nós estamos falando da dignidade de pessoas. Nós estamos falando de um tratamento de pessoas que, assim como nós queremos a rua da nossa casa limpa, eles também querem. Assim como nós queremos o nosso campo de futebol limpo, eles também querem. Mas a pergunta que eu deixo nesta manhã aqui é, até quando veremos a impunidade em Eldorado como se nada tivesse acontecendo? Até quando farão o que querem e a impunidade permanecerá na cidade de Eldorado? Até quando pegaremos o dinheiro do povo de Eldorado, daquele pai de família que levanta às 3, 4, 5 da manhã, trabalha o dia inteirinho, às vezes você nem sequer tomar um café, pega o seu salário no final do mês, paga o seu aluguel, faz um pouquinho de compra para a família e acaba o dinheiro. É o dinheiro do nosso povo que nós estamos falando. Esses 4 milhões saem do bolso desse povo, desse homem trabalhador, desta mulher de família. E quando nós vamos lá no Distrito Porto Morumbi, nós vemos a realidade que está. Aí a pergunta é, até quando veremos a impunidade na cidade de Eldorado? Muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Tenente, o senhor tem até 10 minutos.
Bom dia a todos os presentes. Gostaria de dizer para a senhora, presidente, que estive acompanhando a senhora lá no gabinete, quando da vinda do representante do governador, o Valtinho Carneiro. E o Valtinho Carneiro, eu conheço ele desde 94. Fomos amigos, companheiros de trabalho no Conselho do Secretário de Finanças do Mato Grosso do Sul. E fiz freelance na Prefeitura de Dourados, quando mesmo era secretário de Finanças lá. Perguntar aqui para o vereador Polaco, o senhor já ouviu falar de Juliano Ferro? Já? Alguém aqui conhece Juliano Ferro? Eu estou perguntando do Juliano Ferro porque lá em Iviema também estava dando errado. Lá em Iviema também estava dando errado. Assim como está dando errado aqui em Eldorado. Não tem dinheiro para nada. Se a presidente aqui não conversasse com os vereadores para comprar terreno, para colocar a creche municipal, não tinha dinheiro para comprar. Certo? Se a presidente aqui não conversa com os vereadores para mandar 190 mil para a festa do município, não tinha dinheiro para fazer a festa do município. E eu perguntei para o senhor, vereador Polaco, se o senhor conhece o prefeito Juliano Ferro, porque lá na cidade de Iviema, quando o prefeito sentiu que estava dando errado, ele foi até a pessoa de Nídia Natasha Penteado, que é uma pessoa que é braço direito dos câmaras lá em Iviema, e ele pediu socorro. Quando a Nídia conversou comigo lá na prefeitura de Iviema, ela disse que praticamente um ano do município estava complicado. Vamos dizer essa palavra para a gente não falar outra. Está precisando de ação. Mais do que nunca está precisando de reuniões, e essas reuniões, vereador Valdeir, elas são carregadas de palavrão, elas são carregadas de enfrentamento, onde que quando está dando errado, eu digo para o senhor onde que a sua pasta está errada, eu digo para o vereador Toninho e também lhes dou o direito de falar da minha. Certo? Não vai conseguir administrar o município, certo? Ficando até 3h30, 4 horas lá na prefeitura. Esse município precisa mudar. Nós aqui perto, na região, nós somos o único município que estamos indo para trás. Nós somos o único município que o IBGE mostrou, certo? Que o crescimento populacional diminuiu. É vergonhoso dizer, vereador Valdeir, que o Terto, um dos funcionários mais exemplares de nosso município, hoje não pode fazer o serviço dele, porque a caminhoneta da iluminação pública faz mais de 30 dias que está parada lá no Gaúcho, acho que é Estilo, se eu não me engano o nome, e não pode consertar. Sabe por quê, vereador Valdeir? Porque não tem dinheiro. Porque não tem dinheiro, certo? As pessoas ligam para mim, ô tenente, está queimada a luz aqui da Santa Terezinha, está queimada a luz do Grevilhas, está queimada a luz da Assis Chateaubriand, certo? E o pior de tudo, sabe o que é, vereadores? O Terto não pode fazer nada, porque precisa da escada para subir, para trocar o bendito do poste, para trocar a lâmpada, para trocar o relé. Está na hora de parar, pensar, refletir e mudar a história e mudar o caminho. Hoje, por exemplo, nós temos a inauguração da farmácia municipal. Bonito, né? Bonito, legal. Aí quem vai lá no bairro do IP tem que pegar remédio aqui na farmácia. Quem está lá no posto central tem que pegar remédio na farmácia. É mais gasto. É mais gasto. Eu vi ali, o aluguel é 2.200. E assim vai se indo, 2.200 aqui, 1.500 lá, porque não são as obras de vulto, vereador Polaco, que consome o município, mas são as pequenas coisas que, quando chega no final, gastou-se 115 milhões de reais e não sabe-se para onde foi o município. É a mesma coisa que eu ganhar hoje 30 mil reais e eu chegar no final do ano, vereador Polaco, e eu não ter o investimento que uma pessoa que ganhou 5 mil.
que ganhou 5 mil. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Tem uma situação bem legal que está acontecendo aqui, perto do Paraná, que vai nos ajudar bastante. Ali em Guaíra, o governador Ratinho Júnior vai construir o hospital regional na saída para Cascavel, e eu espero que isso ajude. Mas deixar bem claro que está dando errado. Que está dando errado, e quem está falando aqui é especialista. Muitas vezes eu fui convidado para ir em outros municípios para fazer o que está precisando ser feito aqui. Precisa se cortar nos detalhes. Eu visito salas do município, eu visito os departamentos do município, e tem salas, inclusive, que não tem uma calculadora, não tem um computador, não tem uma impressora. Não vamos conseguir desenvolver dessa forma. Não vamos conseguir desenvolver de jeito nenhum dessa forma. Não podemos aceitar que, tendo o dinheiro da iluminação pública, o povo pagando a iluminação pública, e, no final das contas, liga para o vereador, vou falar de mim, liga para o vereador tenente, eu cobro do teto, e o teto, olha, vamos ver, a gente vai dar jeito. Antes, quando estava consertado o teto, eu já falava assim, cara, olha, agora são 17h30, amanhã, quando for o primeiro horário, nós vamos consertar. Não tem remédio na farmácia do Morumbi, esses dias eu denunciei aqui. Não tem pãozinho para os caras trabalhar lá na garagem, lugar que mais precisa comer. Certo? Não tem condições de de trocar a lâmpada, de trocar o relé na iluminação pública. O que mais está faltando? Precisa-se mudar a rota. Precisa-se mudar a rota. A lei de responsabilidade fiscal, ela foi feita por uma mulher, por uma dona de cozinha lá da Nova Zelândia. É impossível que nós não sejamos mais inteligentes do que esta senhora lá da Nova Zelândia. Muito obrigado, presidente. Vereador, só uma parte aqui. Quando no começo da sua fala, o senhor falou que lá de Viema, o prefeito Juliano Ferro, ele foi conversar com a... Como que é o nome da mulher? Nídia Natasha Penteado. Ela é assessora, alguma coisa, do Renato Câmara, né? Ela era secretária de Finanças e ela era um dos braços direitos do ex-prefeito Câmara lá. Tá, mas, porque assim, só para explicar assim também, lá em Viema tem uma grande oposição, né, do prefeito Juliano Ferro com os Câmara, né, que tem o Renato Câmara, que hoje ele é deputado estadual. Então, assim, mesmo com essa rixa familiar, o prefeito foi homem e viu que, né, a necessidade de estar indo procurar um deputado do seu município, né, para pedir ajuda. E é uma coisa assim que nós temos também uma deputada, né, do nosso município, que o executivo, né, que não sofra, mas vai atrás, pede ajuda, né? Foi a deputada mais votada do estado, nossa deputada Mara Caseiro, né? Então, assim, todas as vezes que foi necessário a intervenção dela, principalmente na saúde, a deputada nunca nos deixou na mão, né? Vereador Tenente, vereadora Ângela. Então, assim, só para deixar explicado isso aí, né? Mesmo com essas desavenças políticas, em outros municípios, eles vão atrás dos seus deputados para estar conseguindo emenda, está conseguindo o recurso aí, ajuda no seu município. Então, fica essa dica até aqui para nós, né, do nosso município, do nosso executivo. Presidente, obrigado, vereador. No caso aqui, o que eu quis dizer é que o prefeito Juliano Ferro, ele e os câmaras, eles continuam no pau lá, brigando entre eles, certo? Mas ele foi lá e ele pediu ajuda, certo? E vou dizer o que ele falou para mim, cara, eu tive que ajoelhar nos pés dessa mulher aqui, e essa mulher chegou aqui e agora pegamos o ritmo. Agora a gente está no caminho certo. A parte, vereador? Então, só para explicar, né? Quando a água bate na bunda, né? Desculpa até o palavreado, né? Mas o executivo vai atrás dos deputados. Isso aqui em Eldorado eu acho que tinha que acontecer mais vezes também, inclusive. Obrigado, vereador. Obrigada, vereador, pela parte aí no finalzinho da sua fala. Passamos agora para a ordem do dia. Passo a palavra ao vereador Devanir para que faça a leitura dos documentos. Indicação 032/2025. Vereador Anderson Freitas da Silva e Daiane Gomes Lacerda. O vereador Anderson Freitas da Silva e a vereadora Daiane Gomes Lacerda
que a esta subscrevem nos termos regimentais vigentes, indicam ao excelentíssimo senhor Pedro Arley Caravina, deputado estadual, que interceda junto ao governo do estado de Mato Grosso do Sul para que seja viabilizada a vinda da caravana de castração ao município de Eldorado. Justificativa. O município enfrenta crescente demanda no controle populacional de cães e gatos, situação que gera impactos na saúde pública, no bem-estar animal e na qualidade de vida da população. Ressalte-se o custo da castração não é barato, e muitas famílias não têm condições financeiras de arcar com esse procedimento, o que resulta no aumento de números de animais abandonados e na maior vulnerabilidade à transmissão de zoonoses. A realização da caravana de castração em Eldorado representa a medida eficaz e necessária, pois possibilita que esse serviço chegue gratuitamente às famílias de baixa renda, promovendo a inclusão social, prevenção de doenças e o controle responsável da população de animais domésticos. Justifica-se assim a presente indicação. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 17 dias do mês de setembro do ano de 2025. Anderson Freitas da Silva, vereador. Daiane Gomes Lacerda, vereadora presidente. Em discussão, a indicação 032 de 2025, vereador Nene. Bom dia, mesa diretora, senhores e senhora vereadora, público aqui presente, funcionários desta casa. Em conversa com o deputado Caravina, porque tem uma grande necessidade, né, dessa castração aqui no município, e ele já me garantiu para o mês de janeiro ou fevereiro, né, que essa caravana vai vir, caravina, que essa caravana vai vir, e ele já tinha protocolado lá e só pediu para fazer, né, a indicação para ter documentado lá para que venha para o município. Obrigado. Obrigada, vereador. Mais alguém em discussão? Coloquei em votação a indicação 032 de 2025. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a indicação 032 de 2025. Indicação 033 de 2025. Autor, vereador Adenir Emídio Pedro. O vereador Adenir Emídio Pedro, que essa subscreve nos termos regimentais vigentes, indica a excelentíssima senhora Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal, e o ilustríssimo senhor Roberto Afonso Miranda, supervisor regional da Sanesul, empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, no distrito do Morumbi, a necessidade da instalação da rede de água nas seguintes vias: Avenida Argentina, Rua Colômbia, Rua Panamá, Rua Venezuela e Avenida Brasil, no trecho compreendido entre a Rua Hungria e a Avenida Alemanha, no distrito do Morumbi. Justificativa: a presente indicação se faz necessária em razão da recente aquisição de terrenos por particulares e empresas oriundos de uma única proprietária, o que efetiva o processo de ocupação e desenvolvimento urbano da localidade. A disponibilização de rede de água é medida essencial para garantir condições dignas de infraestrutura, fomentar o crescimento ordenado e valorizar os novos empreendimentos, atendendo às necessidades da população e incentivando o progresso do município. Justifica-se assim a presente indicação. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2025. Adenir Emídio Pedro, vereador. Em discussão, a indicação 033 de 2025, vereador Tenente. Oi. Presidente, vereadores, essa indicação aí, eu justifico ela pelo seguinte: lá em torno quase de 200 lotes, eles deixaram de ser da dona Noriko Shimobukuro lá, e eles foram vendidos para particulares. E aí muitas dessas pessoas, eles querem construir, vereador, e não tem a água na frente, certo? Não tem a energia na frente. Provavelmente na próxima semana vou fazer também uma indicação pedindo para que coloque a energia. E hoje, por exemplo, para construir casa lá, está precisando assim comprar 200, 300 metros de mangueira para poder pedir a ajuda de alguém meio próximo para que a água chegue, para que possa fazer a construção. Conto com o voto dos vereadores. Obrigada, vereador. Mais alguém em discussão? Coloquei em votação a indicação 033 de 2025. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a indicação 033 de 2025. Era o que tínhamos para a ordem do dia, senhora presidente. Obrigada, vereador. Passamos agora às explicações pessoais. Por ordem de sorteio, vereador Tenente.
estivemos, como disse no começo aqui da tribuna, presidente, lá na reunião, lá no gabinete, e eu acabei chegando atrasado, mas, assim, aparentemente está faltando os projetos, vereador Devanir. Eu não vi, depois falaram para mim lá, presidente, que uma das pessoas lá parece que colocou uma lista em vermelho lá de projetos que estão precisando. E aquele senhor lá, eu esqueço o nome, que vai ser o representante do governo aqui na nossa região, o Gerson, ele deu um exemplo muito grande lá de um cara que queria 555 casas e conseguiu praticamente 2.000 e poucas casas, né? Então, há uma necessidade gigante de projetos. Lá em 2021, quando estive em Água Clara, eu lembro que a gente contratou uma empresa com 6 engenheiros, vereador Nene. Então, a prefeita, o que você acha de eu pintar a escola? Faz o projeto. O que você acha da gente colocar asfalto lá no bairro Primavera? Faz o projeto. Primavera é um bairro lá. Certo? O que você acha da gente levar a rede de água e esgoto em tal lugar? Faz o projeto. Certo? E aí chegou o orçamento de Água Clara na época lá, era em torno de 120 milhões de reais, e nós tínhamos um estoque de projeto de praticamente 400 mil reais lá. Certo? E hoje a Gerolina, prefeita, ela colhe os louros assim de ter projeto lá, porque geralmente o governo do estado ele reserva dinheiro para municípios, e aí quando o município não manda o projeto, automaticamente tendo um outro projeto lá, eles já engatam lá e já faz o projeto, já faz o pagamento no caso. Gostei muito, presidente, quando a senhora falou lá bem no final, pessoal, precisamos fazer projeto. Até a senhora falou para a vice-prefeita, vamos acelerar, precisamos de projeto. E foi muito importante aquela fala lá da senhora, e espero que eles tenham ouvido. Dizer, presidente, que eu gostaria que fizesse um ofício para a Sanesul, certo? Para a Sanesul Japorã e para a Sanesul Naviraí, para a Sanesul Estado. Quando as pessoas pedem água lá em Morumbi, o pessoal do Morumbi, o pessoal da Sanesul está dizendo que não tem como colocar rede de água, vereador Valdeir, porque lá é loteamento privado. E aquele loteamento lá do Morumbi ele é mais antigo do que o loteamento de Eldorado. Então, essas casas que estão saindo, que vão sair lá, elas não estão em loteamento privado, porque quando é loteamento privado, basicamente, quem tem que pagar é quem está construindo, certo? Então, eu preciso desse ofício, certo? A gente explicando, até depois vou ver com o doutor Jean, com o Osmir, com o Zé Osvaldo, para que a gente ache a lei de criação do loteamento lá de Morumbi. Dizer para o senhor também, vereador Ney, que o senhor pediu o ofício aqui esses dias e o ex-prefeito Léo ficou bravo, viu? Falou que se o senhor for candidato a prefeito, ele vai ser candidato também, vai dar um coro do senhor. Ele ficou nervoso. Beleza? Que Deus abençoe. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Vereador Toninho. Dispensa. Vereador Devanir. O senhor tem até 5 minutos. Senhora presidente, quero ser breve na minha fala, mas apenas dizer um pouquinho. Essa semana estivemos em Campo Grande, eu, vereador Polaco, e participamos de um seminário, entendo, e acho que o senhor também é vereador de muita importância, e um dos temas era sobre legislação ambiental e a nossa parte enquanto fiscalizadores desse assunto, então. E nos despertou várias situações, mas assim, eu queria apenas que encaminhasse um ofício ao Departamento do Meio Ambiente para que nos informe de que forma o município está atendendo a tábua, vereador Tenente, de cumprimentos dos 5% do ICMS ecológico, né? Que é um dos recursos que é destinado ao município, mas compete o cumprimento de algumas metas ali. Então, que seja encaminhada para que eles nos informem se nós estamos cumprindo 100%, estamos conseguindo angariar esse recurso 100% do que é proposto aos municípios.
Um dos outros temas também, até levantei um questionamento, colegas vereadores, é sobre, foi lá discutido e bem ampliado, sobre o REURB. Né? O REURB é a regularização de lotes urbanos aí, e eu levantei o questionamento do distrito do Morumbi. Tá? Então, queria que colocasse ao executivo também um ofício, perguntando em que pé se há alguma tratativa, algum encaminhamento para regularização daqueles lotes, né? Todos aqui somos sabedores de longas datas que as pessoas têm dificuldade para aos lindeiros ali da margem do rio, para regularizar ligação de energia, de água, enfim, e se há alguma tratativa do executivo para regularização daquilo lá. Até porque nos foi apontado alguns caminhos, é possível, inclusive me coloco à disposição do executivo para estar trazendo algumas ideias. O REURB é uma das linhas que se trabalha para poder legalizar, né? A palestrante deu alguns exemplos de alguns municípios que, mesmo com a margem curta, à beira do rio, já foi regularizado, e até nos colocou à disposição o contato para que seja feito uma consultoria e a regularização daquilo lá. Apenas dizendo aqui desses momentos, né, tivemos grande proveito nesses temas e que a gente possa estar aplicando aqui, o executivo possa estar aplicando para poder regularizar e atender essa necessidade. Era o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Nene, o senhor tem até 5 minutos. Obrigado, presidente. Dizer ao vereador tenente, se ele ficou bravo comigo é porque está devendo. E vai ficar bravo com o senhor também, porque eu vou te pedir ajuda nesse projeto. Na hora que chegar aqui a resposta nessa casa, eu vou pedir, né, que o senhor foi presidente lá da Previdência, eu vou pedir seu auxílio, né, para a gente estar analisando aquele pedido lá. Então, se prepara que ele também pode ficar nervoso com o senhor. Falando em projetos, eu gostaria de pedir à presidente para que ela desse uma conversada com o nosso jurídico para ver se a Câmara não pode ter essa pessoa que faria projetos. Porque a gente tem várias ideias, né, para encaminhar para os nossos senadores, nossos deputados federais, e a gente depende da prefeitura, né, para fazer, né, os projetos. Então, de repente, né, se a Câmara pudesse, eu não sei se pode, mas se pudesse, né, que a gente contratasse uma empresa para a gente pedir para fazer esses projetos. Então, reunir os projetos de cada vereador, falar, olha, temos esse projeto, licitasse essa empresa, né, para que a gente pudesse tá encaminhando os projetos, como a gente provavelmente deve ir a Brasília até final do ano. Então, a gente não vai conseguir levar projetos porque a gente depende, né, do executivo para estar providenciando os projetos. Então, de repente, aí, se a Câmara pudesse, né, ter esse trabalho aí, essa contratação. Falando aqui em Distrito do Morumbi, acho que hoje foi o dia do distrito, vou estar conversando com o Pezão, secretário de obras. Para mim, o Pezão é uma das secretarias que mais tem se destacado hoje no município. Ele, junto com a equipe, tem realizado grandes trabalhos para saber do patrulhamento, que tem algumas ruas lá que já estão precisando de patrulhamento. As ruas que o vereador tenente também solicitou abertura, né, precisa, né, de um patrulhamento. Ali onde compreende, descendo ali no shopping lá que a gente chama na mercearia do Arnaldo, descendo ali, o campo de futebol já está bem crítico ali, as ruas ali depois da chuva. Então era isso que eu tinha, senhor presidente. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Valdeir, o senhor tem até 5 minutos. Bom dia a todos os vereadores, servidor da casa, o pessoal presente. Eu gostaria de falar, tenente, nesse citou aí a Caquinha também, sobre os nossos deputados, né? Que a Fabiana, eu acho que ela está fazendo a diferença nesse mandato dela, né? Que nós temos um mandato anterior aí, Paulo, que não teve isso, né? Então, hoje, eu vejo a Fabiana, a correria que ela está fazendo, ela está empenhada aí, né? Principalmente a nossa deputada Mara, né? Que ela trouxe aí no seu gabinete, conversou com ela, né? Quebrou aquele gelo que tinha, né? Que eu acho que coisa que faltou dos prefeitos anteriores, né? Que nós sabemos aí, né? Teve, né? O Léo é por 2 mandatos, teve outros prefeitos que teve essa birra com a deputada. E quem perdeu com isso aí foi o nosso município, né? Perdeu muito com isso aí.
Inclusive, agora, há pouco tempo, nós esteve lá, né, lá em Campo Grande, quando nós foi pedir aquelas emendas para o asfalto, a conversa da deputada naquela reunião foi muito fundamental para ser liberado, acho que mais de 20 milhões, se não me engano, né, para o asfalto aqui. Então, antigamente, nos prefeitos anteriores, não teve essa conversa franca, né, com a deputada, né, deixou ela de lado, e ela é de nossa cidade, né? Então, a gente tem que ter essa parceria. E a Fabiana, não só, né, os deputados aqui, mas está indo para Brasília buscar recursos. Tivemos lá com ela a primeira vez, agora foi novamente. E, desde a outra vez, a senadora Tereza Cristina deixou bem claro, né, que esse ano era um ano difícil, né, que era para se alinhar com nós, com a prefeita, para as coisas encaminhar melhor. Então, assim, até a gente vê até pessoas criticando que ela teve lá, que ela visitou gabinete do PT, do pessoal do PT, e deixar bem claro para essas pessoas que hoje, gostando ou não do PT, o dinheiro está na mão do PT, né? Então, ela tem que conversar com esse pessoal. Não é porque o deputado fulano de tal é do PT que ela não vai conversar. Eu acho que ela está certinha, está correndo atrás de buscar recursos, né, e está querendo melhor para o nosso município. Então, aqui, né, deixar bem clara essa posição da nossa prefeita, dar os parabéns para ela. E também, voltando a falar, né, que o pessoal comentou no nosso distrito Morumbi, aí, o Polaco, o Nênia, né, também a gente vê na parte do lazer. Gostaria aqui de estar conversando aí com o policial do Porto do Morumbi, que eles fizessem mais presente naquela beira do rio, né? Sempre eu estou por lá, que nem final de semana, e a gente vê muitas pessoas, turistas, né, pessoal de fora, e às vezes eles reclamam, né? Que não tem polícia, tal, para passar mais vezes lá, né? Ali na beira do rio, que agora está esquentando, está aumentando o movimento. O final de semana passado deu muita gente, então temos pessoal que está visitando a gente, então eles sentem essa insegurança, né, de às vezes estar lá. Então, de vez em quando, o Camburão passar por lá, né, mostrar que está presente, né? Eu acho que é lugar que tem aglomeração de gente, sempre é bom estar passando as polícias, que a pessoa se sente mais segura, principalmente os visitantes, né? Então, é mais ou menos. E também o pessoal do meio ambiente, né? Já conversei lá com o secretário Danilo, né? Os outros sabem o que tem que estar passando ali naquela beira do rio, tem algumas coisas que eles têm que estar, né, ali também junto. Eu acho que o meio ambiente é para isso e está deixando a desejar na beira daquele rio Morumbi. Muito obrigado, era que eu tive o momento. Obrigada, vereador. Vereador Polaco, o senhor tem até 5 minutos. Presidente, aqui rapidamente, quero só complementar, pegando um pouco também do que já foi dito aqui. Vamos começar aqui pela iluminação pública, que assim como os senhores, eu também tenho recebido alguns pedidos, mas de fato é isso. Não tem como ser feito porque o carro do teto está quebrado. Mas o que eu quero deixar aqui registrado é que eu tenho um ofício que eu mandei no mês de abril, e se eu não estou fazendo conta errada, já se passaram 5 meses e até agora eu não tive resposta. E a pergunta seria, quanto é que o município tem arrecadado com iluminação pública? Não é uma pergunta porque eu não tenho o que fazer ou porque eu estou só curioso. Não, é porque, como foi dito que nós teríamos 11 pessoas administrando o município, talvez se eu tivesse o valor que está sendo arrecadado ou foi arrecadado com iluminação pública, talvez eu poderia dar a sugestão de por que nós não revertemos uma parte desse dinheiro para iluminar ruas que ainda não tem poste, que ainda não tem iluminação. Mas, infelizmente, eu também não sei passar para vocês, porque até hoje eu não tive a resposta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o vereador Tenente aqui, que eu ia fazer na tribuna e não deu tempo, e ele pediu um tempo. Mas quando o senhor fala, exatamente, e baseado nessa pergunta ao senhor, pelo conhecimento e experiência que o senhor tem no tempo de trabalho nessa área. Quando o senhor fala que o município não tem dinheiro, quando o senhor fala que nós não temos condições, qual de fato é a realidade financeira do município de Eldorado? Obrigado. Obrigada, vereador. Vai ter que responder semana que vem essa pergunta. Era isso que tínhamos para hoje. Só lembrar a população que agora, às 9h30, vamos ter a inauguração da Farmácia Popular na Avenida Brasil, de frente ali com o Cuca Lanches. Esperamos, né, que tenha todos os remédios, né, que a população precise e necessite, pelo menos nessa inauguração, né? Era isso. Deus abençoe nosso dia, nossa semana. Eu declaro encerrada essa sessão.